adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, povo de Deus. Vamos nos colocar de pé. Amém? Estamos aqui no mais um culto de sexta-feira para sermos transformados pela palavra e cheios do Espírito Santo. Quantos vão sair daqui cheios do Espírito Santo? Já começa a agradecer a Deus, dizendo obrigada, Senhor, porque aonde o povo de Deus se reúne, algo acontece. Eu creio em nome de Jesus, amém? Vamos iniciar esse culto fechando os nossos olhos, levantamos as nossas mãos. Eu sei que você chegou aqui, alguns já oraram, mas a oração nunca é demais. A oração, ela pode ir muito em seus efeitos. E a palavra de Deus diz que nós temos que orar constantemente. Então eu quero te convidar a orar mais um pouco comigo, amém? Feche os teus olhos, levante as tuas mãos e vamos falar com o nosso Pai. Pai, estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. Obrigada pela oportunidade que nós temos nessa noite de render a Ti toda honra, toda glória, todo louvor. Seja bem-vindo neste lugar. Nós queremos Te coroar. Nós queremos reconhecer o Teu senhorio em nossas vidas nessa noite. Oh Deus, Tu és tudo para nós. Tu és tudo que temos e queremos, Pai, tocar o Seu coração nessa noite. Pai, nós sabemos que o Senhor é bom e nós sabemos que a Tua bondade nos segue a todo momento. E mais uma vez estamos aqui sendo cheios da bondade, da Tua misericórdia. Por isso nós queremos estar com os corações gratos, começar este momento de adoração com muita gratidão a Ti, Senhor, Te louvando, mas também adorando pelo que o Senhor é para nós. Obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor é aquele que nos livra de todo mal, nos livra de todo perigo e nos cuidou de cada um de nós para que nós estivéssemos aqui hoje nesse culto, para podermos ser alcançados por uma palavra viva, para sermos alcançados por uma palavra que transforma e que renova as nossas forças. Oh Espírito Santo de Deus, oh, se mova nesse lugar, abre os céus nessa noite. Nós queremos sentir a Tua doce presença nessa noite. Tu és o nosso Deus. Tu és aquele que pode fazer infinitamente mais. Por isso, Pai, nós lançamos em Ti todas as nossas ansiedades, todas as angústias, as tristezas, tudo aquilo que é barreira, Senhor. E declaro que hoje é a noite no qual eu vou romper na minha adoração, no qual eu vou romper, Senhor, diante da palavra que será liberada sobre a minha vida, em nome de Jesus. Oramos também, Senhor, por cada pessoa que está assistindo essa live, por cada casa, por cada lar, em nome de Jesus, Senhor, que o Teu Espírito Santo se mova nessa sala, se mova nesse quarto, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você crê, levante as suas mãos nesse momento, diga: Jesus, nós iniciamos esse culto, diga para Ele, com gratidão a Ti, porque o Senhor tem um escape que nós precisamos. O Senhor tem uma palavra de vida sobre mim. E é isso que eu vou declarar nessa noite. Amém? Será que você pode aplaudir ao Senhor onde você está? Vamos começar a cantar, a declarar louvores, porque o Senhor é bom. E Ele tem uma palavra para nós nessa noite. Eu creio em nome de Jesus. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Diga nessa noite, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está
Estéreo faz mães e filhos, é o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai mesmo, em nome de Jesus, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Comigo, o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéreo faz mãe de filhos, é o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, esse é o nosso Deus. Aquele que aquieta o mar, E tira tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. Deus que derruba as muralhas, da estéreo faz mãe de filhos, é o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouçamos, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem, declare. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, muitas fontes. Esse é o nosso Deus. Haverá chuva. Ouçamos, Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Ele reina para todos sempre. Reina para sempre. Reina para sempre. Tu reinas, Senhor, para todo sempre. Aplauda Ele. Glória a Deus. Você escolheu estar no melhor lugar nessa noite, amém?
E essa música, ela é uma música nova. E eu gostaria só de cantar o refrão para que nós pudéssemos aprender juntos. E que você possa entender. Não há lugar mais alto do que estar aos pés de Jesus. Quando estamos aos pés de Jesus, nós podemos realmente nos colocar neste lugar de entrega, de busca, de total rendição a Deus, crendo que os nossos problemas, as nossas angústias, elas não vão estar criando barreiras quando nós estamos focados nos pés de Jesus. Porque quando estamos aos pés dele, a presença dele nos inunda de uma forma que nós somos transformados, a nossa fé é renovada. Você tira os olhos daquilo que te oprime, coloca os olhos no teu milagre, porque a cruz, ela causa isso nas nossas vidas. Então eu quero te convidar a estar nos pés de Jesus. E o refrão é assim: não há lugar mais alto, tão alto, que estar aos teus pés, que estar aos teus pés. Não há lugar mais alto, tão alto, que estar aos teus pés. Que estamos mais uma vez. Não há lugar mais alto, tão alto, que estar aos teus pés, que estar aos teus. Diga, não há lugar mais alto, que estar aos teus pés, que estar aos teus pés. Oh Senhor, esse é o melhor lugar de se estar. Aleluia. Aos teus pés está o meu coração. Aos teus pés entrego o que sou. É um lugar da minha segurança, e ninguém pode me acusar. Me perdoaste e me achegaste à tua presença. Me
nosso lugar de permanecer. Feche os teus olhos. Oh Jesus, oh Jesus, estamos diante de Ti, Senhor, crendo que o Senhor tem o controle das nossas vidas, e nós queremos entregar tudo diante de Ti, reconhecer o Teu senhorio, a Tua vontade sobre nós. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, nessa noite. Eis-nos aqui, Senhor. Olha para dentro de nós, olha para os nossos corações, ansiosos por aquilo que o Senhor pode fazer, mas também ansiosos por aquilo que o Senhor é, e que o Senhor possa se manifestar nessa noite. Manifesta, Senhor, o Teu poder. Manifesta, Senhor, a Tua libertação. Manifesta, Senhor, a Tua cura nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê, aplauda ao Senhor. Aleluia! Olha para quem está do seu lado, dê um abraço nessa pessoa, dê as boas-vindas para ele, para ela. Muito bem. Eu gostaria que a câmera ficasse em mim, por favor, sem muita abertura. Eu acredito que a gente dá uma olhadinha aí se a gente consegue regular. Sem pegar as cadeiras da frente, tá? Eu vou procurar ficar aqui. Boa noite, guerreiros do Senhor, aqueles que se preparam para o arrebatamento da igreja, aqueles que estão comprometidos em buscar a Deus para que o seu propósito e a sua vontade se cumpra nesse tempo profético. Boa noite a vocês todos. Boa noite também a todos aqueles que estão em casa, nos acompanhando. Hoje é um dia especial. Nós nos reunimos para aprender um pouco sobre guerra espiritual, batalha espiritual, combate espiritual, conflito espiritual, embate espiritual. Enfim, nós cremos que o diabo, ele usa da sua força e poder para investir contra os crentes na terra e atacar a igreja, para que o propósito de Deus não se cumpra. E nós estamos aqui nadando contra a maré, indo contra tudo aquilo que o diabo planeja, porque nós cremos que Deus há de confundir o inimigo, de desbaratar o inferno, para que o seu propósito se cumpra. Uma das coisas que temos falado aqui nos nossos cultos de sexta-feira, em nosso tempo de ensino e treinamento, é que nós, como profetas de Deus, sacerdotes de Deus, intercessores de Deus,
temos a responsabilidade de compreender qual é o nosso papel. Quando você entende biblicamente que Deus ele vai te mostrar aquilo que comumente outras pessoas não vão ver, não vão perceber, mas o teu discernimento de espírito vai estar aguçado, e este é um dom que você vai ver em operação na sua vida. E você se move de acordo com aquilo que o Espírito Santo vai te mostrar no teu espírito. E não se trata de misticismo, crendice e superstição. Se trata de uma experiência madura com aquele crente que é comprometido. E é normal, quando nós passamos a peneira, alguns não permanecerem. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Esta reunião é para todos, mas nem todos são para esta reunião. É compreensível. Não pense você que de uma hora para outra a igreja vai lotar. Por quê? Porque existe uma cultura no meio das igrejas hoje, onde o crente, ele busca aquilo que traz prazer imediato. Por isso que algumas igrejas que estão fundamentadas em eventos, programas, shows, elas crescem por conta do movimento. Mas chega uma hora que nós temos que pegar o doce, e a gente começa a mexer o doce no fogo, e ele vai apurando. Então, é normal que no processo fiquem aqueles que estão realmente convertidos e comprometidos. Então, eu me alegro quando eu tenho que ministrar a vocês, porque eu sei que vocês estão aqui por conta de um propósito santo e divino. Porque existe um prazer no coração de vocês, que é de ouvir aquilo que Deus fala, porque quando a Bíblia é aberta, a boca de Deus fala. Então, Deus quer preparar a sua igreja para um novo tempo profético. E nós precisamos nos ajustar dentro daquilo que Deus quer fazer na igreja dos últimos dias. Não pense você que a igreja de ontem é a mesma igreja de hoje. Muita coisa mudou. A cultura mudou. Os costumes mudaram. As pessoas mudaram. E quando nós compreendemos que só a palavra de Deus não mudou, ela continua a mesma. E continuará para todo sempre, porque ela é imutável. Então, muitas coisas podem mudar e nós podemos até nos ajustar. Mas, quando olhamos para a palavra, aquilo que é base e alicerce, não vai mudar. Então nós precisamos compreender isso, para poder adentrar mais, subir mais um degrau dentro daquilo que Deus quer falar conosco, em nome de Jesus. Amém? Eu quero dizer para nossa querida igreja que amanhã teremos um bazar beneficente, a partir das 8 ou 9? 8 horas? A partir das 8 horas da manhã. E tem muita coisa legal lá. Eu acredito que tem gente que economiza um bom dinheiro, porque tem coisas assim interessantes para se olhar e para se adquirir. E todo recurso, ele é investido no reino de Deus. Quero agradecer a todos aqueles que contribuíram para que o bazar acontecesse, que trouxeram alguma coisa. Que Deus possa abençoar aqueles que são da nossa igreja, aqueles que não são da nossa igreja,
É interessante, nós temos uma vizinha que sempre ela traz sacolas e sacolas de coisas para que possamos direcionar as pessoas carentes ou até mesmo para o nosso bazar beneficente. Nós louvamos a Deus por isso, em nome de Jesus. Muito bem, eu gostaria de começar a nossa ministração de hoje lendo com vocês Daniel capítulo 10. Daniel, capítulo 10, a partir do versículo de número 10. Daniel 10, 10. Só coloca quando a gente for ler, que o pessoal é apressado, não é? Até música. Geralmente, a gente coloca a música antes, vamos colocar a música no tempo certinho, que a pessoa for cantar, aí ela acompanha bem. Algumas pessoas são bem aceleradas. Acharam? Agora sim, vamos ler Daniel capítulo 10, versículo 10. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às minhas palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado a falar. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Até aí. Vamos aplicar essa passagem ao nosso contexto. Nós vemos aqui Daniel como profeta, um homem comprometido com Deus, com o seu reino, com a sua palavra. Ele estava aqui buscando a Deus para obter uma resposta específica. E guarda o que eu vou dizer: não teremos experiências grandes e profundas com Deus com buscas superficiais, com buscas rasas. Então eu gostaria que vocês escrevessem esse princípio aí. Nós não teremos experiências grandes e profundas com Deus se nós não tivermos uma busca se tivermos uma busca rasa ou superficial. Então nós precisamos compreender isso, porque a maior parte de nós ama Deus, mas não ama o suficiente para fazer aquilo que o Espírito Santo o dirige para fazer. Então, Daniel era uma pessoa separada, e ele se consagrava. Por 3 vezes ao dia, ele se curvava em direção à Terra Santa, buscando a Deus, intercedendo pela sua terra e pelo seu povo. Então, eu quero deixar uma outra pergunta para você: qual o teu nível de comprometimento com Deus? Porque eu acredito que todos que estão aqui querem ter uma experiência com Deus a ponto de querer transmitir essa experiência para outros. Por que nós não conseguimos evangelizar muitas vezes? Não conseguimos levar Jesus para outras pessoas? É porque nós tivemos uma experiência meramente religiosa. E essa experiência meramente religiosa não é suficiente para mandar o foguete para o espaço. Eu costumo dizer que tem gente que é como um foguete,
mas está com um tanque cheio de água, não sai do lugar. E nós precisamos ter o combustível certo, para que possamos ter propulsão, para sermos lançados ao espaço. Então, se eu não buscar isso, eu vou viver como um crente comum, um crente normal. Eu não sei se você está satisfeito de ser um crente simples, um crente normal. Porque tem gente que vai viver a vida inteira mendigando um milagre, porque não conhece o Deus do milagre. Ela quer o milagre, mas ela não quer o Deus do milagre. Ela não sabe o que é louvar a Deus. Ela não aprendeu na prática. Ela não sabe o que é adorar. Ela não aprendeu na prática. Ela não sabe o que é orar. Ela não aprendeu na prática. Ela não sabe o que é jejuar. Ela não aprendeu na prática. Ela não sabe o que é cuidar da casa de Deus, contribuir com o seu dízimo e com a sua oferta, porque ela não aprendeu na prática. Ela quer fazer na base do interesse, do toma lá, dá cá, barganha, troca, comércio, mercantilismo. E nós precisamos compreender que evangelho é prática. Eu preciso viver aquilo que eu acredito. Eu preciso trazer para a minha vida. E aqui eu quero fazer um parênteses para compartilhar com vocês uma parte do meu testemunho. Vocês conhecem a minha história. Eu, com 19, 20 anos de idade, eu fui atacado com várias enfermidades. Algumas já vinham me acompanhando durante um tempo, como a bronquite asmática. Quando atacava, parecia que eu ia morrer. E eu tinha um problema de coração, e esse problema também era sério. Eu tinha um problema de estômago, dores terríveis, labirintite. Eu tinha um problema nos olhos, eu podia ter ficado cego aos 24 anos, e o meu oftalmo, o doutor Giacomo Sartori, ele disse que eu ficaria cego com previsão, mais ou menos, para esta idade, e que o quadro seria irreversível. Tinha reumatismo infeccioso no sangue, e outras mais. Minha mãe costuma dizer que desgraça pouco é bobagem. Então imagine vocês, somado a tudo isso, eu passava por uma depressão. Então, a minha idade de 19, 20 anos foi crucial para que eu pudesse ter uma experiência real com Deus. Quando eu recebi o diagnóstico da visão, eu confesso a vocês que eu tremi na base, porque eu não conhecia o evangelho como eu conheço hoje, eu não conhecia a palavra como eu conheço hoje. Daí a importância de você conhecer o que está por detrás da letra. Você precisa da revelação. Você não precisa da informação. Quando a palavra diz, e conhecereis a verdade vos libertará, está falando do conhecimento. Que conhecimento é este? A palavra revelada. É o rema da palavra. Então nós precisamos do conhecimento. O meu povo é destruído, sofre, perece, porque falta conhecimento, ou porque é ignorante. Nós precisamos abrir os nossos ouvidos e conservá-los bem abertos, porque quando a palavra é ministrada, nós temos muitas distrações. Falta concentração, falta disciplina, falta determinação, falta perseverança. Por exemplo, quando eu ia para a igreja, e isso pode acontecer ainda, nós fomos recentemente para uma conferência, e chegou uma hora que bate aquele sono. O que eu faço?
eu vou para o fundo da igreja e fico em pé sem encostar. Por quê? Eu não durmo. Eu sei que eu estou ali para receber uma palavra da parte de Deus. E muitas vezes, na distração, no sono, quando eu vou ao banheiro, ou quando vou tomar água, eu posso perder aquela palavra, que vai ser a palavra necessária para virar a chave na minha vida. É por isso que a gente tem que se policiar. Traz a garrafinha d'água, deixa aí perto de você. Se realmente precisar ir ao banheiro, nós entendemos, nós não somos radicais, mas nós precisamos entender o que é reverência, para entrar na presença de Deus e receber aquilo que Ele tem para nos entregar. Quer ver uma coisa? Muitas vezes você está orando, você está lá no seu tempo de busca, você está lá na sua solitude, no seu devocional, e de repente acontece do telefone tocar e você atende. Chega uma mensagem, você espia, toca a campainha e você vai ver quem chegou. Ou se não, você para por qualquer outra razão ou motivo. Eu vou explicar como é que eu faço. Eu procuro estar ali na presença de Deus firme, naquele tempo que eu determinei. Se houver uma emergência, e eu porventura tiver que interromper o meu período de oração, o que geralmente não acontece, porque eu dou ordens expressas para que ninguém me perturbe. Aquele momento é de Deus. Vocês conseguem compreender isso? Não é uma atenção dividida, não é meia atenção, é uma reverência, é uma entrega, é uma consagração. Quando eu preciso interromper, eu digo: Deus, me dá licença por 1 minuto, porque eu preciso resolver uma questão, mas eu já volto, me perdoa. Eu não costumo fazer isso, mas em casos extremos, foram poucos, mas já aconteceu, eu peço licença para Deus, porque se eu estiver conversando com você e você comigo, e eu precisar resolver uma situação, para você eu vou pedir com licença. Irmão, me dá licença por um instante, já volto, me perdoa. Imagina com Deus. O problema da situação da igreja em nossos dias é que falta reverência. Nós nos distraímos por qualquer coisa, por qualquer motivo. Por exemplo, você está aqui, mas na verdade você não está, só está de corpo presente. Muitas vezes você viaja, a sua mente vai para muitos lugares. Será que eu desliguei o fogo? Será que eu tirei a tomada do celular? Será que eu desliguei a tomada do celular? Será que eu desliguei o ferro? Será que eu tranquei o carro? Será que eu fechei a porta de casa? E a pessoa, ela fica assim, ansiosa com algumas coisas que o diabo traz, para tirar ela da presença de Deus. E é engraçado, que se você não sabe disso, você sai rapidinho. Por exemplo, vai para o banheiro, você diz assim: eu consigo segurar mais um pouco. Dependendo de quem. Muitas vezes a pessoa é de idade, eu não recomendo que ela segure. Se a pessoa é de idade, eu recomendo que ela vá ao banheiro. Ela tem liberdade para ir a hora que ela quiser e quantas vezes ela quiser. Agora, aqueles que são mais joviais, vão ao banheiro antes, se esvazia e vem. Salvo se tiver algum problema renal, crônico, ou um problema de bexiga. Mas caso contrário, a gente precisa ter essa reverência. Por que você tem quando vai ao cinema? E tem gente que vai ao cinema e fica 3 horas assistindo um filme e não se levanta para ir para o banheiro. Mas na igreja parece que tem um saracutico maligno. Aí a pessoa vai toda hora. Eu estou falando dos joviais. Vou falar mais uma vez. Respeitamos muitos irmãos de mais idade.
E é importante que a gente cuide dos irmãos de mais idade. Não é aconselhável segurar, pode dar até uma infecção de urina, pode acarretar outros problemas. Quando quiser ir para o banheiro, pode ir para o banheiro. Mas os jovens precisam entender o que é reverência. Sabe por quê? A gente quer que a unção de Deus venha. A unção de Deus, ela não vai vir sobre uma igreja que não é reverente. A gente quer uma unção dobrada. A unção dobrada não virá sobre uma igreja que não é reverente. Eu quero ser usado. Eu não vou ser usado se eu não for reverente. Então eu preciso ter um comportamento que vai servir de exemplo para os outros. E eu preciso ter um comportamento que o diabo vai olhar como fiscal e vai dizer assim: esse está levando o culto a sério. Na hora do louvor, mesmo que você não saiba a letra, se esforça para ler, para aprender, para cantar. Juntos, vamos louvar e adorar. Existe uma diferença só de cantar e uma diferença de louvar e adorar. Quando você canta simplesmente por cantar. Preste atenção, uma música lá do mundo toca as tuas emoções a ponto de você chorar. Quando você ouve uma música, você corre para ouvir de pertinho e diz assim: minha música, porque aquela música te ela te leva para o passado, ela te transporta para o passado. Aí você relembra tudo aquilo que você passou, mesmo que tenha sido triste. É minha música. Então, a música secular, ela toca as emoções, mas o louvor e a adoração liberta. Não é algo só no nível natural, emocional, é no nível espiritual. Então, quando vocês estudarem sobre louvor e adoração, vocês precisam entender que é algo espiritual. Eu não posso mais estar só debaixo da nuvem. Antigamente, nós nos alegrávamos quando a gente ficava debaixo da nuvem. Para a gente já era bom. Agora a gente quer estar dentro da nuvem. A gente já quer estar envolto da unção, do poder e da glória de Deus. A gente não quer mais que a coisa seja superficial. E preste atenção, agora é tempo do louvor e da adoração extravagante. O Diogo, que é o nosso tecladista, ele teve uma experiência na conferência de homens de honra em São José dos Campos. Ele chegou lá travado. Por quê? Porque muitas vezes ele está lá só ministrando e ele precisa ser ministrado. E de repente ele vai para a conferência, ele está lá no meio de 5.000 homens, travado. Ele olha do lado e vê todo aquele movimento, pessoas pulando, levantando as mãos, dançando, se curvando, ajoelhando, chorando. E ele diz: Deus, eu quero isso de novo para a minha vida. Sabe o que ele fez? Deus, eu quero entrar mais uma vez no teu mover. Eu quero entrar dentro da nuvem. Eu não quero mais só a nuvem pairando sobre mim. Eu quero tudo. E daqui a pouco, ele está lá com as mãos levantadas, se entregando. Eu quero, eu quero, eu quero. Daqui a pouco ele está sendo totalmente bisuntado pela unção do Espírito, embebecido pela chuva de Deus, e a glória se manifesta. E de repente, a gente descobre o que é adorar em espírito e em verdade. Quando você chega aqui, muitas vezes é assim, é um louvor na carne, é uma adoração na carne. Como é que você sabe, pastor, que é na carne? Porque não temos dúvida, quando nos encontramos com Jesus de verdade, é algo assim que incendeia, que queima, que lateja o nosso coração. É algo que nos faz muito bem. É algo que nos liberta, é algo que nos cura. Nós sentimos que voamos, mas sem asas. É no Espírito.
Nós deixamos de lado os problemas, as dificuldades, as lutas, tudo que o inimigo usou para nos prender na nossa carne. A gente se liberta para viver tudo aquilo que o céu tem como resposta para a nossa vida. Porque tudo quanto vamos vivenciar de milagre é resposta de Deus. E muitas vezes o teu milagre vem quando você louva. Então rasga o teu coração, louva. Eu falava na célula a respeito disso, que muitas vezes a pessoa está travada na hora de buscar Deus. Ela bota ali um louvor, ela bota ali uma adoração, ela faz uma pré-seleção, e ela começa lá a buscar a Deus. Pai, eu quero contemplar Sua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono, para te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, para te adorar, Senhor. E assim você vai. Aí você vai rompendo, você vai entrando na presença. Aí você vai dizendo, quando está lá: Senhor, eu me liberto de toda preocupação, eu me liberto de todo medo, eu me liberto de toda insegurança, eu me liberto de tudo aquilo, Senhor, que me prende à terra. Eu agora, Senhor, eu quero receber tudo que o céu tem para mim. Manda, Senhor, envia da chuva serôdia, da chuva temporã, que a unção do Teu Espírito possa vir sobre a minha vida e quebrar, destruir toda a malignidade do diabo, em nome de Jesus. A Tua palavra diz que eu, como Teu filho, ando na liberdade. Eu sou livre, Senhor, para Te louvar, para Te adorar, para Te glorificar, para Te exaltar, para Te bendizer. A Ti todo louvor, toda honra e glória, Senhor. Aleluia. Aí você tem aquele período onde, sabe, você vai buscando. Aí você precisa sair da dimensão que você está, sabe? E vai renunciando. É uma conta para pagar, é um compromisso pesado que você tem na semana, é uma perseguição, uma injustiça, uma ameaça, algo que está te perturbando. Pode ser uma doença, uma enfermidade, não sei qual situação, mas aí você, sabe, começa a buscar Deus, e deixa Ele ministrar. Senhor, ministra o meu coração, a paz que excede todo conhecimento. Toma conta, Senhor, do meu coração, toma conta, Senhor, dessa casa. O Teu Espírito reside dentro de mim, Ele habita no meu coração. Aleluia. Chega uma hora que o diabo tem que recuar, porque aquele não é ambiente para ele. Vou repetir. Chega uma hora que o diabo tem que recuar. Aquele mensageiro de Satanás que está lá para atrapalhar a tua oração, e quando você for orar, você vai dizer assim: em nome do Senhor Jesus, eu repreendo todo e qualquer espírito maligno do inferno
que esteja aqui para impedir o meu momento de oração, o meu devocional, o meu tempo de solitude, de consagração. Senhor, coloca os teus anjos aqui, acampados, os seus anjos guerreiros, protegendo, guardando e livrando de toda malignidade. Coloca eles aqui, Senhor. Então, é assim que você tem que fazer. É dessa forma que você precisa fazer. Ezequiel fala a respeito das águas baterem no tornozelo, depois nos joelhos, depois na cintura e depois no peito. Então, você sabe qual o nível das águas na tua vida. Amados, quando o nível baixa, eu sei quando baixa. E eu sei que eu preciso me colocar à brecha. Eu sei que eu preciso me consagrar mais. Eu sei que preciso jejuar mais. Eu sei que eu preciso orar mais. Guarda isso. Oração não é para você pedir, é para você se relacionar com Deus. Se relaciona com Deus. Eu conto uma ilustração muito singela a respeito do Zé. Ele entrava na igreja toda vez por volta do meio-dia. Ele chegava no fundo da igreja, tirava o chapéu, colocava no peito, ia até a frente do altar e saía rapidamente. Um dia, o pastor, observando isso, chamou aquele homem e disse o seguinte: o que é que você vem fazer todos os dias na igreja? Você entra rapidamente e sai. Ele falou: eu venho orar. Ele falou: mas a sua oração é muito rápida. Como é a sua oração? Ele falou: eu chego lá atrás, tiro o meu chapéu, como sinal de respeito a Deus, vou lá na frente e digo: oi Deus, aqui é o Zé, e vou embora. Você acha que Deus não recebe uma oração assim? Tudo que Deus quer é que você seja sincero na tua busca. Porque quando a gente vai orar, a gente entra na presença de Deus com aquela empáfia, com aquela arrogância, com aquele orgulho, com aquela prepotência, com aquela soberba, com aquela vaidade. E a gente tem que chegar diante de Deus desnudo, rendido, quebrantado. Precisamos chegar diante de Deus desarmado. Deus, eu não sou nada, eu não sou ninguém, humanamente falando. Eu conheço a minha miserabilidade, como o apóstolo Paulo falava. Mas eu sei também que eu sou teu filho. A palavra fala a respeito de bichinho de Jacó, que é uma compreensão a respeito da nossa pequenez. Então nós chegamos diante de Deus de uma forma humilde. Passou por alguma situação, a gente chega lá querendo que Deus faça justiça, que Deus pese a mão, que Deus castigue. Sabe? Quando Deus permite certas coisas na sua vida, o objetivo de Deus é tratar alguma coisa em você. E quantas coisas Deus trata na minha vida cotidianamente, todos os dias. Amados, todos os dias eu sou lixado, limado, ralado, esmirilhado. Todos os dias. Isso é bom, porque Deus está forjando em nós o seu caráter. Qual o caráter de Deus? Ficar calado. O justo não se justifica. Não pague o mal com o mal. Não revide. Não contra-ataque. Não se vingue. Não abra a sua boca para falar mal desta pessoa, para amaldiçoá-la, para criticá-la. Ore por ela, interceda por ela. Amados, eu tenho trabalhado essa questão na minha vida há um tempo.
Quando alguém vai falar a respeito de alguma situação, eu digo assim, olha, é melhor a gente não falar dessa pessoa. É melhor a gente não falar disso. Já está perdoado. Esquece. Deus já cuidou de tudo. E quando é que Deus cuida? Não é com outro, é comigo. Quando Ele me sara, quando Ele me cura, quando Ele me liberta. Quando Deus cura, Ele cura o corpo, fisicamente. Quando Deus sara, Ele sara na alma. E quando Ele liberta no espírito. Então, nós precisamos compreender como Deus é, para a gente se ajustar a Deus. Porque a gente não pode ser óleo e água. Você pode mexer, fica esbranquiçado, mas daqui a pouco o óleo fica em cima e a água fica embaixo de novo. E parece que a gente não se mistura. Tem hora que a gente parece muito crente, aleluia, glória a Deus e amém. Mas daqui a pouco a gente parece tão carnal, pecador, mundano, diabólico. Eu já vi crente abrindo a boca para amaldiçoar o outro, para reivindicar maldição, praga sobre a vida da pessoa que chateou, aborreceu, magoou. Então nós precisamos compreender qual é o nosso nível, qual é o nosso degrau. Por exemplo, uma pessoa vai fazer um curso de inglês, ela precisa fazer um teste, para ver o nível que ela está, se é o básico, se é o intermediário, se é o avançado. Então, imagine que nós estamos aqui, com anos de cristianismo, patinando, como um carro, na lama, que não sai do lugar. Pode acelerar, e colocar toda a potência do motor, as rodas e pneus vão girarem, mas não vão sair o carro não sai do lugar. Então, quando você entende, eu estou descobrindo no culto de hoje o segredo para a minha vida espiritual avançar, progredir, melhorar, crescer, romper. Então nós já ouvimos sobre reverência, aprendemos sobre revelação da palavra, a busca, ela tem que ser intensa. Nós paramos com a intensidade, e por conta disso nós vamos morrendo espiritualmente. Porque as nossas orações, elas passam a ser automáticas, sem vida, carnais. Deus, muito obrigado por essa comida que eu vou comer, amém. Deus, muito obrigado por esse café que vamos tomar, amém. Com Deus me deito, com Deus me levanto. Como que é? Com a graça de Deus, meu divino Espírito Santo, amém. E tem uns crentes que faz até o sinal da cruz na hora. Então, amados, é muito importante. Eu acho que o microfone do Diogo está ligado. Está ligado. Bate aí. Então, amados, nós precisamos compreender isso, porque você não pode ser aquele crente conformado. Olha para quem está do seu lado, diga, você não pode ser um crente conformado. Sabe quando nós víamos grandes coisas acontecendo no nosso ministério? Sabe por que era? Era porque nós tínhamos um povo comprometido. Nós tínhamos um povo comprometido com oração. O povo amava orar, gente. Contei para vocês que encontrei uma moça no ônibus uma vez, e ela disse, tudo bem, eu disse tudo, você não se lembra de mim? Eu disse, me perdoa, eu não me recordo. Ela disse, eu era da fé cristã. Eu falei, é mesmo? Ela disse, quando eu era criança, eu amava ir na igreja.
Aí eu perguntei, e o que você mais amava? Ela dizia, a intercessão. Imagina uma criança amar orar. Então é assim, ó, eu não sei se você já prestou atenção numa fogueira. É um galho, é uma lenha, é um graveto que pega fogo e passa fogo para o outro. Você já observou isso? É um galho, uma lenha, um graveto que pega fogo e passa fogo para o outro. Então, preste atenção. Você precisa estar pegando fogo para conseguir contagiar o outro. Eu falei da Dirce, na terça-feira, na nossa reunião de pós-conferência. A Dirce, quando vai assistir um filme, ela fica assim, envolvida, tomada pelo enredo do filme. E quando ela conta de uma forma assim, tão empolgada, que todo mundo que está com ela diz assim, está em cartaz? Em que cinema? Eu vou assistir. Eu consigo baixar na internet? Será que já tem na Netflix? Será que eu encontro em outro lugar? Por quê? Porque ela conta assim de uma forma que a pessoa ela fica tomada. Aí eu dizia para os homens, nós precisamos ter a mesma paixão quando falamos de Jesus. Vocês se lembram quando eu falei de um muçulmano? Um cristão bateu na porta da casa dele e pediu licença para falar a respeito de Jesus. E pregou para o muçulmano. O muçulmano disse assim, se fosse verdade tudo isso que você pregou, você pregava esse evangelho de joelhos, chorando. Porque, gente, é muito lindo, mas não é só uma história, é algo vivo, para o nosso tempo, para a nossa geração. E a gente precisa entender que nós estamos vivendo tão pouco daquilo tudo que o céu está nos oferecendo. Um homem precisava fazer uma viagem de navio para visitar um parente que estava para morrer. Não sei se era o pai ou a mãe. E ele então compra a sua passagem, entra no navio e vai para o porão do navio e fica lá durante muito tempo, porque naquela época as viagens demoravam muito. E ele ficou durante todo o tempo da viagem no porão do navio, comendo pão e bebendo água. Quando chegou o destino, o fim da viagem, o comandante estava se despedindo das pessoas. Aquele homem estava abatido, pálido, fraco, desnutrido. E o capitão perguntou para ele assim, escuta, por que é que você está nesse estado? Ele falou, é porque eu fiquei no porão do navio e eu passei a viagem toda comendo pão e bebendo água. Dormi mal, adoeci. E ele me disse, deixa eu dar uma olhada na sua passagem. Quando olhou o ticket da passagem, ele tinha comprado uma passagem de primeira classe. Ele podia ter uma cabine só para ele deitar, dormir, descansar. Ele podia ter comido as melhores comidas do navio. Ele poderia ter se esbaldado naquela viagem. Isso é o que acontece conosco. A gente vive a pão e água. A gente está no porão da vida. E Deus tem o melhor para nós,
para a gente desfrutar e oferecer para os outros. Aí eu entro na conclusão do meu testemunho, que eu comecei lá atrás. Quando eu fui curado, eu disse, eu preciso compartilhar com as pessoas o que eu recebi de Deus. Eu preciso contar para as pessoas. Eu preciso orar por elas. Porque se Deus fez por mim, Deus pode fazer por outras pessoas também. E foi aí que o meu ministério começou. Foi aí que o meu chamado aconteceu. Foi aí que Deus se revelou a mim. O que está faltando para você? Ele já se revelou a você. Ele já disse, Pedro, vem, pode andar por sobre as águas. Eu sou contigo. Será que você afundou ou está quase afundando? Será que você já se afogou ou está quase se afogando? Preste atenção, nós não estamos mais vivendo num tempo onde dá para a gente brincar de crente. Amados, o nosso país está sob forte ameaça de um sistema comunista e marxista. Temos visto a injustiça sendo consumada em nosso país. Temos visto as leis perderem a sua força. Temos visto os bons serem punidos. Temos visto tantas injustiças. Injustiças sociais por conta de um mau governo que não são publicadas porque o governo paga para os canais de TV. Você só assiste ou você só sabe aquilo que é de interesse público. E a igreja se cala. A igreja não entende o momento espiritual onde o reino das trevas avança, onde o inferno ganha terreno, onde você de repente está vendo pessoas queridas e amadas do teu convívio morrendo e indo para o inferno, porque não querem saber de Jesus, porque talvez você não apresentou Jesus, porque talvez você não convidou para vir à igreja, porque talvez você não tenha sido mais insistente, posicionado, porque não funciona assim. Quer ir na igreja? Não, tá bom, não convido mais. Não fale de Jesus para uma pessoa sem falar dessa pessoa para Jesus. Todos os dias você vai orar e vai dizer, Senhor, salva essa pessoa, salva esta pessoa, salva esta pessoa. Tira ela, Senhor, do lamaçal, do atoleiro, do charco de pecado. Tira ela do vício, Senhor. Tira ela do adultério. Tira ela da malignidade. Que as escamas caiam dos seus olhos. Espírito maligno que está atacando a mente dessa pessoa, solta, eu estou mandando em nome de Jesus. Vocês não têm poder de continuar escravizando essa pessoa, de prender essa pessoa. Quando você é posicionado na tua busca, vai chegar uma hora que esta pessoa vai entregar a vida para Jesus. Mas você tem que ter um caderno, ou você pode colocar isso na tua agenda, no celular, no seu bloco de anotações. Aí você vai orar por aquela pessoa, você vai dobrar o seu joelho, você vai dizer assim, Deus, eu quero chorar por essa pessoa. Me perdoa pelos meus olhos secos. Amados, nós somos tão carnais, que a gente só consegue chorar de raiva. De raiva você chora. Mas para Deus de verdade, sabe, de entrar na presença dEle e dizer, Deus, Tu és tão lindo. Tu és tão maravilhoso. Obrigado, Deus, porque eu estou aqui. Obrigado porque eu conheço a Tua palavra. Obrigado porque o Senhor me salvou. Obrigado porque a minha condenação foi paga. A promissória foi rasgada. Obrigado pelo Teu amor. E você consegue chorar. Não porque você é um ator, mas porque aquilo te
toca, aquilo te dilacera por dentro, aquilo te marca, e não é algo assim, humano, carnal, não, você diz: Deus, me perdoa pelos meus olhos secos, me perdoa por eu ser quem eu sou, me perdoa pela dureza do meu coração, me perdoa, me perdoa. E você deixa o Espírito Santo tomar conta de você. Você deixa o Espírito Santo se apresentar a você. Eu sou o Espírito Santo. Durante tanto tempo eu quis falar com você. Durante tanto tempo eu quis ministrar sobre a tua vida. Durante tanto tempo eu quis revelar a vontade e o propósito de Deus para você. Mas você não estava pronto. Por quê? A gente entra na presença de Deus, a gente só pede coisas. A gente só quer ver o favor. A gente não quer Ele. Deus, eu estou aqui por tua causa. Às vezes a gente vai abrir o culto e a gente erroneamente diz assim: Deus está aqui porque você está aqui. Não! Deus não está aqui porque você está aqui. Eu estou aqui porque Deus está aqui. É diferente. O que me move é Deus. Nós não podemos rebaixar Deus à nossa condição limitada. Deus vem, não só porque eu estou aqui, mas quando eu rasgo o meu coração, quando eu me quebranto, quando durante a semana eu faço de tudo para agradar a Deus. Você podia ter xingado, praguejado, amaldiçoado, você podia ter dado soco na parede, batido as panelas, você podia ter chutado o cachorro, puxado o rabo do gato, você podia ter brigado com o seu chefe, gerente, encarregado, supervisor, coordenador, você podia ter brigado com o teu vizinho, você podia ter brigado com o seu marido, com a sua esposa, com os teus filhos, você podia ter brigado com seus parentes, mas você fala: não, eu quero me calar. Eu vou ganhar essa guerra em silêncio. É com o joelho no chão. Eu vou buscar Deus como nunca busquei, porque só Deus pode mudar essa condição. Tem muitas guerras que eu tentei ganhar na minha própria força, no meu braço de carne, e perdi. Aí eu orava a Deus e dizia assim: Deus, mas eu orei, eu jejuei, eu profetizei. Aí o Espírito Santo dizia assim no meu coração: mas eu não pude lutar. Deus não pôde lutar a sua guerra, porque eu estava armado, cheio de sentimentos ruins no coração, desejo de vingança. Amados, não perdoar é algo terrível. Depois que eu aprendi a perdoar, você precisa se exercitar na prática do perdão. Não importa o que te façam, não vai descer para o coração. Diga aí para quem está do seu lado: não importa o que te façam, não vai descer para o teu coração. Não deixa descer. Olha para o teu irmão, diga: não deixa descer para o teu coração. Porque olha, quando desce a gente estraga. Sabe o que diz a Bíblia a respeito do perfume? Que quando uma mosca, um pequeno mosquito cai no perfume, ele perde a essência. Uma coisa tão pequena, uma coisa tão mínima, uma coisa tão tacanha, uma coisa tão desprezível, quando desce no nosso coração, acabou tudo. Por isso que a Bíblia diz: entre todas as coisas que você decide guardar na tua vida, guarda o teu coração. Porque é do coração que procede as saídas, as soluções, as respostas da vida. Porque é no coração, no espírito que Deus fala.
E a primeira coisa que ele diz é: acalma-te. Acalma-te. E saberás que eu sou Deus. Eu vou à frente. Mas isso não quer dizer que você não vai ter que lutar. Você vai ter que ser uma pessoa posicionada. Como lutamos? Está atravessando uma situação? É aí que você vai dizer: eu nunca orei tanto como eu tenho orado. Eu nunca jejuei tanto como eu tenho jejuado. Eu nunca busquei tanto Deus na Bíblia como eu tenho buscado. Eu nunca entreguei uma oferta neste valor até agora. Por quê? Você entende que aquela oferta vai estabelecer o teu milagre. Onde tem oração e oferta no altar, o milagre é liberado. Só que a gente quer no nosso tempo. Não é no nosso tempo. Sabe como funciona? O inimigo diz assim. Aí ele começou a orar, a jejuar, a ler Bíblia, a se posicionar agora. Vai durar 3 dias. Vai durar uma semana. Vai durar 15 dias. Não mais que isso. Amados, eu passei por isso. Nós precisamos cruzar a linha. Tem que durar mais de 3 dias. Tem que durar mais do que uma semana. Tem que durar mais do que um mês. Nós estamos falando de vidas comprometidas com Deus. De verdade. Então não adianta a gente só ser religioso. Eu sou de uma igreja, eu frequento uma igreja. Eu faço parte de uma igreja. Você faz parte do reino. E estamos falando de algo muito maior, melhor e superior. É você compreender que durante o seu dia, a sua semana, aquilo que você vai fazer fora da igreja, é mais importante do que aquilo que você faz aqui na igreja. Culto a gente pensa que a gente está prestando aqui, é ou não é? Quando você se cala lá fora, você está cultuando a Deus. Quando você xinga, você está cultuando o diabo. Quando você se humilha, você está cultuando a Deus. Quando você quebra o pau, você está cultuando o diabo. Quando você perdoa, você está cultuando a Deus. Quando você se vinga, você está cultuando o diabo. Quando você diz: não, eu não vou pecar, você está cultuando a Deus. Mas quando você cai, você está cultuando ao diabo. Então nós pensamos que culto é só o que acontece aqui dentro. A nossa vida é um culto aberto a Deus, e um culto que todos participam. Eles estão olhando para nós, e a Bíblia diz que estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. Sabe o que significa isso? Eles vão testemunhar se nós somos crentes de verdade ou não. Se o nome do Senhor vai ser glorificado através do nosso testemunho ou não. Então precisamos dizer: Espírito Santo, me ensina a ser crente de verdade. Espírito Santo, me ensina a lidar com essa minha fraqueza, com essa tortuosidade, com essa limitação, com esse bloqueio, com essa crise. Sabe por quê? Nós não sabemos lidar sozinhos. Nós precisamos aprender a lidar com Deus. É aí que entra o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. Quando a Bíblia chama o Espírito Santo de Paracleto, sabe o que significa? Eu pego nesta ponta, o Espírito Santo pega nesta outra ponta. Eu sozinho não consigo levar, só com a ajuda do Espírito Santo. Então eu preciso do Espírito Santo me ajudando nas minhas fraquezas. Então quando você tiver alguma fraqueza e você identificar, você vai dizer assim: Espírito Santo, eu estou consagrando esta fraqueza a Ti. Me ajuda, Espírito Santo. Transforma esta fraqueza em força.
Por isso que a Bíblia diz: diga o fraco, eu sou forte. Não é para você dizer que é fraco, que não consegue, que não dá, que já tentou, que está cansado. É tempo de nós nos renovarmos, porque Deus está esperando que eu e você se posicione, porque Deus quer entregar alguma coisa para nós neste tempo profético. E tem gente que diz: o meu tempo já passou, eu estou passando o bastão para outro. Se você está aqui é porque não passou. Se você está aqui é porque Deus ainda tem algo para você. E as gerações mais antigas precisam preparar as gerações do hoje, com o seu testemunho, com a sua palavra, com a sua oração, com os seus conselhos, com as suas histórias. Então nós precisamos nos posicionar para entrar num mover novo e romper. Olha só, lemos há pouco Daniel 10:10. Eu fiz aqui um preâmbulo, porque assim, a gente quer entrar em guerra sem estar preparado, a gente quer entrar na guerra sem ter armadura, a gente quer entrar na guerra com a espada sem ponta, sem estar afiada. A gente tem entrado na guerra despreparados. E é por isso que muitos perdem as batalhas. Mas perder uma batalha não significa perder a guerra. Por isso nós estamos aqui. Preste atenção, uma por vez. Vai para cima. Confia. E vence. Olha só. Entenda isso. Não é pelo fato de estarmos aqui, ou de fazermos parte de uma igreja, que nós estamos preparados para uma guerra. É aquilo que você não faz dentro da igreja. É aquilo que você faz no anonimato. Às vezes que você dobra o teu joelho do lado da tua cama, do lado do teu sofá. Às vezes que você passa madrugadas na presença de Deus, que jejua durante a semana. Às vezes que você passa em louvor e adoração, e deixa fluir, e deixa fluir, e deixa fluir. O céu desce à terra. Tem dias que eu vou orar, e é interessante que eu começo só a chorar e soluçar, a tremer, e eu fico ali durante um tempo, e eu sei que eu estou intercedendo. A palavra diz que quando eu intercedo, é o Espírito Santo intercedendo através de mim, porque o Espírito Santo conhece as minhas fraquezas, as minhas limitações, e eu permito que o Espírito Santo me use. Olha, começa a fazer essa oração todos os dias: Espírito Santo, eu permito que o Senhor me use. Eu permito que o Senhor me use. Sabe por quê? Para o diabo usar a gente não precisa dar permissão, ele é intruso. Ele chuta a porta. Jesus não: eis que estou à porta e bato. Toda educação, ele é um gentleman, ele é um cavalheiro. Enquanto você não abrir a porta, ele não entra. E olha o que diz: aquele que abrir a porta e me convidar e me chamar para entrar, eu entrarei e cearei com ele. Me use, Espírito Santo. Olha, quem vai te usar e quem vai te capacitar é o Espírito Santo. Então você tem que orar: Espírito Santo, me capacita para eu fechar esse contrato, me capacita para eu fazer esta reunião,
Me capacita para resolver esse conflito. Me capacita para eu fazer essa negociação. Me capacita, Espírito Santo, para eu fazer o melhor negócio da minha vida. Por que tem irmão que só perde dinheiro? Ele dá um passo para frente, 2, 3, 4 para trás. Só tem histórico de prejuízo. Por quê? O Espírito Santo não está fazendo na vida dele aquilo que precisa ser feito. O Espírito Santo vai nos dar clareza de entendimento. O Espírito Santo vai nos dar sabedoria, discernimento, estratégia. Preste atenção. Você não chegou no nível que Deus ainda tem para você. Se você soubesse o que Deus tem para você, é muito desafiador. Você vai andar por lugares que você nunca andou. Você vai falar com pessoas que você nunca falou. Você vai pregar para quem você nem imaginou. Porque a unção do Altíssimo estará sobre a sua vida. Porque o Espírito Santo vai te capacitar, habilitar, te adestrar para você ser usado pelo Senhor. Assim como aconteceu com vários personagens na Bíblia de capa a capa, tanto homens como mulheres. Eram pessoas comuns, mas presta atenção, o que muda eu ser comum com eu ser uma pessoa usada de forma sobrenatural por Deus? Diga comigo: paixão, amor. Você tem que orar e dizer: Deus, me perdoa, eu não te amo como eu gostaria de te amar. Eu digo, mas é da boca para fora. Daqui a pouco eu estou fazendo tudo errado. Daqui a pouco eu estou batendo cabeça. Daqui a pouco eu estou descompensado, atordoado, fora de mim. Me perdoa. Deus, me ensina a te amar de verdade. Eu quero voltar para o primeiro amor. Eu quero ser não igual eu era, mas melhor do que eu era. Amados, tem muitos pulando do barco. Tem muitos desistindo. Tem muitos que não acham mais importante estar num culto. Eles não têm mais frequência. Eles não têm mais continuidade. Vem de vez em quando dá, quando lembra, quando quer. Sabe o que significa isso? Se não morreram, estão quase mortos, espiritualmente falando. Alguns já estão na UTI espiritual. E você tem que ser perseverante. Você vai buscar por você e vai buscar por eles. E você vai ter uma lista de nomes. Senhor, traz esse irmão de volta, traz essa irmã de volta. Traz, Senhor, esta pessoa que está desanimada, desmotivada, desencorajada, sem iniciativa. Senhor, que ela se converta. Amados, preste atenção. Sabe por que a gente está aqui? A gente não é bom naquilo que a gente pensa que é. Imagina só, Jesus, ele foi abordado certa vez por um príncipe, por um jovem rico, um mancebo de qualidade, e ele começou a conversa assim, chamando Jesus de bom. Jesus disse: não, eu não sou bom, bom é Deus. Existe na cultura judaica uma questão que o bom só é bom quando ele conclui a obra. Lembra? E viu o Deus que era bom, e viu o Deus que era bom, e viu o Deus que era bom. Na conclusão da obra, dizia: e viu o Deus que era bom. Aí quando ele fez a mulher, diz assim: e Deus viu que era muito bom. Não falou isso para o homem não, mas falou para a mulher. Então, Jesus, ele podia dizer assim: eu sou bom, eu sou a última bolacha recheada do pacote. Ou sou a última Coca-Cola gelada do deserto, mas não fez isso. A Bíblia diz que Jesus, sendo quem ele era, se humilhou, na condição de servo.
Imagine você que ele foi o cordeiro imolado. Ele foi a oferta colocada sobre o altar para que fôssemos perdoados dos nossos pecados. Jesus se humilhou à nossa condição de nos tornarmos, de se tornar carne. Ele se vestiu de homem. É a mesma coisa de você olhar para um formigueiro, quer dizer, mesma coisa sim para ilustrar. É claro que não é. Mas é como se você olhasse para um formigueiro e você de repente se tornasse uma formiga para salvar as formigas. Você foi, mas eu não quero me tornar formiga. Eu não quero ser como formiga. Eu acho que eu não me adaptaria ao mundo das formigas. Mas chegou uma hora que Deus disse: meu filho, vai. E ele vem. E ele nasce de mulher. Ele entra neste mundo de forma legal. O diabo é intruso. Por isso que a Bíblia chama ele de ladrão e salteador, em João 10. Mas Jesus entrou pela porta das ovelhas. Ele entrou pelo nascimento físico. Ele entrou de forma legítima, legal na terra. Quando você começa a entender tudo aquilo que Deus quer te revelar, é impossível você continuar do mesmo jeito. Você vai chegar na tua casa e você vai dizer assim: hoje eu vou orar meia hora. Você vai começar orando meia hora. Daqui a pouco você vai ver o teu tempo sendo consagrado a Deus. Eu já cheguei a orar 8 horas, sem parar. E não vi o tempo passar. Vamos lá então para Daniel, um profeta de Deus, um homem ungido, alguém separado. Deus tinha uma resposta para dar para ele, mas essa resposta não podia ser para qualquer um, somente para aquele que se colocasse a brecha. E aqui então ele tem a experiência dele com Deus. Diz que ele foi tocado e ele caiu debaixo deste poder. Ele estava consciente e uma voz falou: se levante. E ele ficou em pé, tremendo. E no versículo 12, ele recebeu uma palavra: não temas, Daniel. Preste atenção, o seu nome é conhecido no reino espiritual. Tanto Deus como o diabo te conhecem. Tanto Deus como o diabo te conhecem. E o segredo aqui é: você é amigo de Deus ou você é amigo do diabo? Tem um cântico que a gente cantava, do Ademar de Campos, que diz assim: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Vamos cantar? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus,
meu bom pastor. Sabe, essas músicas, elas te tiram da dimensão que você está. Muitas vezes, dimensão da carne mesmo. Dimensão da preocupação, do medo, da insegurança. Sabe, diga comigo assim, existem prisões. E você não se dá conta de que você está preso em prisões espirituais. Sabia disso? Por exemplo, preocupação é um tipo de prisão espiritual. Por isso que Jesus disse, não estejais preocupados com coisa alguma. Por quê? Quando a pessoa se preocupa, ela peca. Porque ela está desobedecendo uma ordem imperativa de Jesus. Não se preocupe. Por quê? Eu tenho quem se preocupa por mim. E ele diz na palavra que uma preocupação não pode aumentar a estatura da pessoa ou mudar a cor do seu cabelo naturalmente. Não estejais preocupados, ansiosos, perturbados, solícitos com coisa alguma. Prisões. Tem pessoas que por conta de uma preocupação não dorme à noite, não come, não bebe, não vive, desiste da vida, tem vontade de fugir, de morrer, por conta de uma preocupação. Aí vem o medo, vem a insegurança, e o diabo trabalha com mentiras, diga, prisões espirituais. Então, todas as mentiras que o diabo coloca na tua cabeça, as historinhas, a psicologia chama de distorção cognitiva. São prisões. Quantas prisões existem na tua vida e você precisa se libertar? Preste atenção. Quem tem a chave destas prisões não é o diabo, é você. Diz a Bíblia que Jesus tomou das mãos do diabo as chaves da morte e do inferno. Sabe, a igreja tem a chave. Então, abre a porta da sua prisão espiritual e sai daí de dentro. Se é pornografia, se é masturbação, se é adultério, infidelidade, traição, prostituição. Qual é a tua prisão espiritual? É o ciúme? É a inveja? É a maledicência? O que é que te aprisiona? Guarda isso, eu quero que vocês levem esta lição de casa para conversar com o Espírito Santo depois e perguntar para ele, qual que é a minha prisão? Aonde que eu estou preso? Por que que eu não avanço? Por que que eu penso sempre do mesmo jeito? Pensamentos de derrota, fracasso. Quem disse que você não vai crescer? Quem disse que você não vai romper? Quem disse que você não vai prosperar? Quem disse que a tua vida não vai mudar? Você precisa ficar com a verdade de Deus. Deus sempre vai desafiar. Deus sempre vai falar no teu coração, eu vou te colocar num lugar mais alto. Eu vou te colocar num lugar mais alto. Eu vou te colocar num lugar mais alto. A Bíblia fala, o próprio Jesus ensina, a candeia, a lamparina, a candeia acesa deve ser colocada num lugar alto, para que todos vejam e para que ilumine toda a sua volta. Preste atenção. Se você entender o que Deus está fazendo na tua vida por esses dias, você vai sair da religiosidade. Imagine vocês começar a buscar Deus como nós estamos falando, entrar nesta comunhão e viver tudo aquilo que vocês nunca viveram até hoje. Sabe, o meu segredo foi chegar para Deus e dizer, Deus, eu quero mais, só isso. Eu quero mais. E buscar. E dizer, Deus, eu não estou satisfeito.
Eu estou com fome ainda. Eu estou com sede ainda. Eu quero mais. Amados, nada me desanima. Igreja com poucas pessoas não me desanima. Muito pelo contrário, me desafia. Tem irmãos que chegam para mim e dizem assim: pastor, o fulano, o cicrano, o beltrano saíram da igreja. Eu digo assim: irmão, tira os olhos de quem saiu e coloca os olhos em quem Deus vai trazer, em quem vai entrar. Você prestou atenção que tem muita gente que fica chorando pelo leite derramado? Já derramou. Agora pega a leiteira, coloca sobre a pia, tira lá a grelha do fogão, já começa a enxugar o leite. Você vai ter que dar um jeito na lambança. Agora preste atenção, não olhe para aquilo que o diabo quer te mostrar, olhe sempre para aquilo que Deus quer te revelar. Somos profetas, somos homens de Deus, somos pessoas separadas. Deus vai usar a tua boca, não deixa o diabo usar. Deus vai usar você como profeta, não deixa o diabo te usar. Eu quero que vocês saiam daqui dessa reunião hoje declarando, sabe, colocando as mãos sobre cada cadeira. Quando você chegar aqui no início do culto, você vai colocar as mãos nessa cadeira e vai dizer assim: eu vejo gente nessa cadeira, eu vejo pessoas aqui, eu profetizo, é o João, é o Mané, é o Benedito, é o Arthur. Começa a profetizar, assim como Abraão colocou o nome nas estrelas e começou a olhar para o céu e começou a sonhar. Vocês, como profetas de Deus, começam a liberar aquilo que Deus já entregou para vocês, o poder profético de manifestar e de materializar a vontade, o propósito e o desígnio do Senhor. Você precisa aprender isso. Eu profetizo minha conta no azul. Eu profetizo retorno financeiro. Eu profetizo ganho, lucro. Eu profetizo que eu sou próspero como filho de Deus. Eu profetizo que Deus é comigo, assim como Ele era com José. Tudo que José fazia, as pessoas diziam: Deus é com ele. Aí você vai dizer assim, as pessoas vão olhar para o meu testemunho e vão dizer assim: Deus é com a Luana, Deus é com a Janaína, Deus é com a Rose, Deus é com a Neide, Deus é com a Cida, Deus é com a Maria, Deus é com o Henrique, Deus é com o Paulo, Deus é com o Lucas, Deus é com Moisés, Deus é com o André, Deus é com o Chico, Deus é com a Dirce, Deus é com o Felipe, Deus é com a Nath, Deus é com o Gabriel, Deus é com o Toninho. Preste atenção, a gente anda muito no nível natural. Está tudo bem do jeito que está? Não, não está. Eu quero Deus. Eu quero viver tudo que Deus tem para a minha vida, para a minha geração. Eu quero desfrutar. Lembra de Caleb, quando ele procura Josué? Ele disse: eu não tomei posse da minha herdade. Eu estou com mais de 80 anos, mas eu me sinto um jovem. Eu estou pronto para a guerra. Eu vou lutar e vou tomar posse das minhas terras, porque foi prometida por Moisés. Eu quero a minha parte. Você precisa lutar pela sua parte. Todos os dias você vai dizer assim: eu quero mais. Você não pode ser um conformado. Sabe, você é a resposta de Deus para um tempo na terra, assim como era Daniel. E olha o que foi que aconteceu no versículo de número 12. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, vou repetir, eu quero que você marque aí, primeiro dia. Marca aí, rabisca, sublinha. Sabe o que significa? Ele orou e se consagrou durante 21 dias. Aí chega Gabriel e diz assim: desde o primeiro dia, a sua oração foi ouvida. Olha só o que é que ele fala aqui, ó.
Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Ou seja, eu vim por causa da tua oração, eu vim por causa das tuas palavras. Preste atenção, as tuas palavras vão mover o céu ou vão mover o inferno? As tuas palavras vão mover alguma coisa. Nada está tão ruim que não possa piorar, nada tão bom que não possa melhorar. E você precisa compreender, eu sou de Deus. Falei igual gaúcho agora. Leite quente da dor de dente. Olha só, preste atenção como esse versículo é profundo. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas orações, ou as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Dá para você entender isso? Vou contar um testemunho para vocês. Uma senhora estava na UTI do hospital. Morre e não morre. E o seu pastor foi visitá-la. E a família achou muito estranho, porque aquela mulher mexia os lábios o tempo todo. E a família estava assim, sem entender nada. A mulher muito crente. Aí o pastor se abaixou para ouvir o que aqueles lábios babuzeavam. Numa voz fraca e tímida. Aquela mulher estava orando no Espírito Santo. E o Espírito Santo deu a interpretação para aquele pastor. Ele disse, ela está orando em línguas, ela está orando no Espírito Santo. Mas o que ela está falando? Ela disse o seguinte, eu me recuso a morrer enquanto os meus filhos que estão desviados não se consertarem com Jesus. Eu me recuso a morrer enquanto os meus filhos que estão desviados não se consertarem com Jesus. Chamaram os filhos. Eles entraram naquela sala do hospital onde ela estava internada. E eles se ajoelharam. E eles se consertaram com Jesus. Aquela mulher deu o seu último sorriso. Uma lágrima escorreu do seu rosto e ela morreu em paz. Você não imagina o poder que tem a tua oração. Preste atenção. Para de falar. Eu oro para os outros e Deus me ouve. Quando é para mim, Deus não me atende. É infantil. Nós precisamos ser posicionados. O diabo não pode colocar isso na nossa cabeça. Eu me lembro quando José de Lima era prefeito da nossa cidade. José Marcos era um menino, filho do José de Lima. A Alzira, que era sua secretária, não barrava o Zé Marcos, porque ele era filho. Ele entrava e saía a hora que ele queria do gabinete do pai, mesmo ele sendo prefeito da cidade. Preste atenção. Você é filho e filha. Nada pode te barrar. Você vai entrar na presença do Pai quando você quiser. E é interessante que a gente quer entrar na presença do Pai para falar, mas começa a entrar na presença do Pai para ouvir. Fala que o teu servo ouve. Fala que o teu filho ouve. Agora, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Olha só, porque ele só pôde vir
depois de 21 dias. Porque houve uma batalha nas regiões celestiais, no reino invisível. Gabriel diz, mas o príncipe do reino da Pérsia, eu posso dizer, mas o príncipe de Bragança. Existe um príncipe que age sobre um determinado território. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Preste atenção. Quando você ora e quando você jejua, quando você se consagra, os anjos vão lutar as suas batalhas. Tem muita coisa que não aconteceu ainda, sabe por quê? Precisamos orar mais e jejuar mais, para que os nossos anjos possam vencer batalhas do reino celestial. Batalhas que não enxergamos, mas elas estão sendo travadas, elas acontecem. Imagine você, quando você está ali para decidir, ou eu peco ou eu não peco. De um lado está o anjo de Deus e do outro lado o anjo do diabo. Se você pecar, você ficou com o anjo do diabo. Você fez a vontade do inferno. Se você dizer não, você ficou com o anjo de Deus e fez a vontade do céu. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Vamos ficar em pé? Diga assim comigo: Deus, como guerreiros, preste atenção, depois de uma ministração dessa, o que eu espero de vocês? Diga: Deus, mais uma vez, pode melhorar. Deus, eu me aproprio como teu filho de tudo aquilo que o céu me oferece para me preparar para as guerras, combates, conflitos e batalhas. Eu me cubro com o sangue de Jesus. E entendi nesta noite sobre o papel da oração, do jejum e da tua palavra na minha vida. Eu não quero mais ser um crente comum. Eu quero viver o sobrenatural. Eu não quero mais me colocar de forma medíocre, como a maior parte dos crentes fazem diante de ti. Me desperta para um novo tempo profético, porque eu quero tudo que o céu tem para a minha vida, sem reservas, em nome de Jesus. Eu não vou ficar nos porões da vida, a pão e água, porque eu sei que o Senhor reservou o melhor desta vida para mim. Me ajude a entender as lições que o Senhor quer me ensinar, porque eu quero crescer e amadurecer. Me abençoe, Senhor, que eu saia deste culto diferente de como eu entrei, em nome do teu Filho Jesus. Quanto a ti, Satanás e seus demônios, vocês não têm poder de agir na minha vida, na minha mente e no meu coração. Vocês não podem me dominar, nem no pensar, nem no sentir,
nem no falar e nem no agir. Os anjos do Senhor estão acampados ao meu redor, me protegendo, guardando e livrando de todo mal. Eu estou coberto com o sangue de Jesus. Eu creio que o Senhor é comigo. Ele é o meu refúgio. Ele é a minha segurança. Aleluia. Ele é o meu esconderijo. Obrigado, Senhor, pela tua vitória. E eu sei que o inferno é derrotado. Tem que recuar, tem que bater em retirada. Todo e qualquer demônio é desbaratado, envergonhado, vencido, aniquilado, despojado, destronado, humilhado, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque Tu és Rei, porque Tu és o Senhor dos Senhores, Deus dos deuses. Não há outro igual a Ti. Te sirvo, te louvo e te adoro, hoje e todo sempre. Amém. Pode sentar só um instante. Amados, depois de uma palavra poderosa dessa, eu quero dizer para vocês que, em nome de Jesus, na segunda-feira, nós vamos pagar mais uma vez, pontualmente, o nosso aluguel. Tivemos um aumento por conta de uma renovação, subiu R$ 6.500, mas Deus tem abençoado tanto o seu povo, e o seu povo tem sido tão grato ao Senhor. Se você não entregou o teu dízimo e a tua oferta ainda, eu gostaria que você entregasse. Você pode levantar a mão, nós vamos te entregar um envelope. Se você quiser fazer na maquininha de cartão, você pode fazer. Ali, Genésio, a Maria. Você pode também fazer o seu Pix. É melhor fazer pelo Pix, porque a gente não paga taxa, do que fazer pela maquininha. Mas se você não tiver opção, pode fazer na maquininha, sem problema. Tá bem? Eu gostaria que você nos ajudasse nesse sentido, porque nós estamos num propósito maravilhoso, que é de glorificar o nome do Senhor, mais uma vez na segunda-feira, e dizer: essa obra é tua, Senhor. Tudo está consagrado a Ti, tudo é Teu e nada nosso. Amém? Separa o teu melhor enquanto... Situações e circunstâncias me fazem temer e desistir, mas as promessas do meu Deus não morrem jamais, me mostram quem eu realmente sou. Tudo que eu posso e tudo que é meu, minhas palavras liberam minha fé. Vamos ficar em pé. E o que declaro muda situações. Eu vou viver cada promessa. Pode pôr a letra, por favor. Não abro mão de tudo que Deus me prometeu. Leve o tempo que levar, sei que eu vou conquistar. Deus com seu poder se moverá. Olha para quem está do seu lado e diga assim: tua hora vai chegar. Para outra pessoa agora: tua hora vai chegar. Para outra pessoa agora, declare: tua
hora vai chegar. Preste atenção. Olha, somos profetas deste tempo. Profetas da última seara. Talvez a maior parte dos estudiosos dizem que Jesus está muito perto. O arrebatamento da igreja vai acontecer. Então diga: tua hora vai chegar. Aleluia, glória a Deus. Vai chegar. Profeticamente, minha hora já chegou. Minha hora já chegou. Mais uma vez. Minha hora já chegou. Para quem está do seu lado, tua hora já chegou. É profético. Tua hora já chegou. Para outra pessoa, aleluia. Tua hora já chegou. Para encerrar, nossa hora já chegou. Bem forte. Nossa hora já chegou. Glória a Deus. Pai querido, é muito bom estar aqui. Como é maravilhoso quando a tua palavra é aberta e o teu Espírito fala conosco. Saímos daqui tocados. Pedimos a tua bênção sobre cada oferta, sobre cada dízimo, sobre cada semente, sobre a vida de cada irmão, daqueles que não trouxeram hoje, mas que vão trazer no domingo, daqueles que estão nesta campanha sendo desafiados para que possamos saldar o nosso aluguel. Que a tua bênção seja sobre todos. Eu creio, Pai, na bênção sobre a vida dos teus filhos. Eu creio num culto cheio em nossa sexta-feira. Eu creio que o inimigo não pode impedir o mover do teu Espírito, porque a tua palavra diz: querendo Deus operar, nada e ninguém impedirá. Amém? Deus abençoe.